Olá, bem-vindos ao primeiro episódio de Geoeconomia Internacional por Teses. Faz 3 anos que nós nos encontramos diante de uma triste, terrível e altamente preocupante tragédia por suas consequências sobre a segurança na Eurásia, chamado Ucrânia. Se tomo o tempo para engajar-me numa videorelato é porque considero que a quase totalidade daquilo exposto sobre o conflito na mídia de massa uma fabricação de propaganda norte-atlantista. Hoje esse termo se fez oportuno, pois G7, Ocidente ou até OTAN se esgotaram, se tornaram vazios, porém permanecem altamente perigosos, especialmente quando consideramos como esse termo foi desenvolvido a partir do passado colonialista por assentamento e por extração. Se as análises presentes nesse vídeo se justificam de alguma maneira, é por oferecerem outra visão, uma contraditória, seja ela extremamente radical. Além do confronto que se viralizou ontem na Casa Branca, ou a partir dela, nada mudou. Ou seja, uma potência prudente, insegura, somente recentemente reestabelecida, foi brutalmente provocada a invadir outro país, cujo parte, outrora, pertencia a ela mesma. Falo evidentemente da Rússia. Há 3 anos, a perspectiva norte-atlantista é que a Rússia, posso até citar, invadiu sem provocação a Ucrânia. É impossível aceitar esse ritornelo. É por ser falso na perspectiva maior do conflito que ainda continua a guerra. Porém, na sexta-feira passada, essa tragédia, que poderia ter sido evitada na escala de pessoas, embora talvez não na escala de impérios, transformou-se em um mediocre show de cassino de Las Vegas ou até mesmo de Atlantic City. Infelizmente para o anfitrião Trump, foi o convocado Zelensky que me parece ter sido saído vitorioso. Não é minha intenção meramente especular sobre esse evento. Por isso, não falarei mais sobre a reunião de sexta-feira, embora queria apontar ao horizonte dentro do qual, evidentemente, minha discussão adquire e se propaga em sua coerência. O que eu prefiro comentar é o seguinte. Com a mudança de governo nos Estados Unidos, estabeleceu-se uma lógica de amizade que se constrói a partir da identificação de um inimigo comum. O inimigo do meu inimigo seria, então, meu amigo. Nenhuma amizade desse tipo dura muito tempo. O governo canadense de Trudeau, Joly e Freeland, mas ainda que seus aliados do G7, salvo pela França de Macron, ainda e até se mostra repetidamente disposto a abraçar nazistas, ao invés de conceder que se enganaram brutalmente sobre a materialidade do conflito. O G7 simplesmente se aliou a favor de Zelensky, mesmo quando fica nítido que quem age contra a paz é ele mesmo e sua turma de russófobos, hipocritas e cínicos em Kiev, alguns dos quais se afirmam sim como sendo neonazistas e outros simplesmente em continuação da doutrina nazista mesmo de Stepan Bandeira. Desde que mentiu para se eleger, Volodymyr Zelensky e sua turma servem para reanimar uma ordem colonialista em colapso. O empecilho à cessação de hostilidades é ele mesmo, porém o novato arrogante, apostolo libertário, o vice-presidente J.D. Vance, queimou a oportunidade para que Trump pudesse pleitear, por absurdo que parece, um acordo que poderia lhe valer de fato o Nobel de Paz. Não que tal título representa algo em termos de uma ética universal. Já vimos quem ganhou o título de Nobel de Paz no passado.
Não? Bem ao contrário, frequentemente é um prêmio de guerra. Em 2024, na ocasião do início do terceiro ano da operação especial russa na Ucrânia, ação comandada pelo presidente Vladimir Putin, que despertara tal chamada guerra por procuração da Ucrânia, ou seja, the proxy war in Ukraine, organizei uma discussão bibliográfica acerca de como se deve entender essa guerra. O link se encontra nas informações abaixo. Os livros imprescindíveis daquela discussão eram os seguintes: A Derrota do Ocidente, do antropólogo social francês Emmanuel Todd, Operação Z, do ex-comandante da inteligência suíça e oficial da OTAN, Coronel Jacques Beau, As Origens do Plano Marshall, da historiadora comunista francesa Annie Lacroix, e A Última Guerra Mundial, do assessor especial à presidência russa, Sergei Glaziev. No âmbito acadêmico, procurei apresentar a posição de que, mais do que nunca, somos o que lemos, ou seja, o que acreditamos sobre o conflito na Ucrânia decorre da informação a qual fomos expostos, quando não aquela que procuramos. Porém, procurar não garante acuracia de modo algum, a qual resulta não apenas de instrumentos críticos que adquirimos em nossa formação e nossa criação. Para chegar a uma compreensão dos eventos, faz-se necessário, ao contrário, acumular conhecimento. Mas antes é preciso deixar o acontecimento em si nos determinar. Se for verdadeiramente um acontecimento, então novas configurações se formarão em nossa maneira de ver as coisas e praticar o que vemos, de tal maneira que nós nos emancipemos de nossas convicções prévias. No Ocidente, sobre a Rússia, as convicções prévias costumam ser todas erradas. Não podemos ser soldados da ideia, tampouco ideólogos da crítica. Apagamento de opiniões se torna, então, crucial. E os livros selecionados naquela ocasião, quando cuidadosamente estudados por meio de instrumentos de filosofia radical ou outros recursos, poderiam levar à compreensão. Mais uma vez, não há garantia. Eu admito que eu mesmo quase me perdi nas minhas análises. Sendo assim, neste início do quarto ano da guerra por procuração da OTAN contra a Rússia por meio da Ucrânia, gostaria de voltar às minhas considerações anteriores. Quero confirmar que acertaram nas suas afirmações, assim que resistem contra as diversas acusações que foram lançadas contra mim, como contra os próprios autores, de sermos putinistas, coroínas de Putin, ou aquela esquerda que se perde ao abraçar Trump e Putin. Isso é uma compreensão extremamente equivocada, quando não uma provocação sem fundamento. Ademais, ao contrário do que dizem certos papagaios, esta guerra está longe de terminar. Entramos apenas numa inflexão nesse momento, o qual nem se pode desejar um cessar-fogo, isto porque as condições postadas pelo Kremlin, em nome das quais a Rússia perdeu mais de 100 mil soldados, conforme certos cálculos, não foram cumpridos ainda. Ora, essas condições não são nada fantasiosas. Essas condições servem menos para terminar uma guerra que teriam evitado qualquer confronto armado se fossem escutados e aplicados. As conhecemos já. Primeiro, a desmilitarização da parte da Ucrânia, embora a reivindicação inicial era da neutralização militar da Ucrânia. Mas o que descobrimos após o despertar da operação especial militar é que a Ucrânia tinha sido altamente militarizado e preparado por um conflito contra a Rússia desde o golpe de Maidan. Então, voltando à primeira condição, estamos falando agora de uma desmilitarização da parte da Ucrânia, ainda sob controle do regime de Kiev,
e a neutralidade militar do país subsequentemente, porém, sem que haja restrições para que a Ucrânia possa, se ela permanece enquanto Estado nacional, possa se juntar à União Europeia ou outras entidades de livre comércio. É importante entender que, apesar de todas as deformações que foram veiculadas na imprensa desde o início da Operação Especial Militar, se juntar à União Europeia é feito sempre após a adesão à OTAN. Não tem nenhum país que se juntou à União Europeia sem que fosse incluída no OTAN. Essa questão deve ser lembrado. Segundo, é mais um fato, né? Segunda condição, então, postado pelo Kremlin para a cessação do conflito, ou para ter evitado até o início da Operação Especial Militar, é a desnazificação das partes do país que não foram conquistados ou reconquistados, conforme a perspectiva, pelos russos. Acredito que, ao lembrar essas duas condições, temos aqui um primeiro passo, embora para certamente represente um obstáculo, enquanto perguntamos-nos como a neutralização de um país pode representar um obstáculo quando não existe ameaça de ser invadido. A ameaça de invasão surgiu, pelo contrário, por causa da sua militarização. Mas aqui temos as bases para desfrutarmos de 10 teses que gostaria de avançar no intuito de reencontrar o porquê desse conflito. É simples. A Rússia não tolerará os exércitos da OTAN na sua fronteira, nem mais que os Estados Unidos iam tolerar algum exército colocado na sua. Aliás, os Estados Unidos afirmaram isso já há 2 séculos, quando pronunciaram a doutrina dito Monroe. Aqui, então, não se trata de brigar em torno de opiniões, mas permitir que os fatos possam vir à tona. Lembre-se que a livre expressão de opinião, mais frequentemente do que menos, representa um obstáculo para que os fatos consigam ser esclarecidos. Para tanto, o primeiro fato a considerar é que as condições destacadas acima são, de fato, as do Kremlin. Aceita-se ou não, tal é a base da operação militar especial. Se quiser chegar a um cessar-fogo, nessa hora em que a Rússia já conquistou mais de 20% da Ucrânia, fez-se prudente atendê-los. A operação militar especial foi lançada contra as forças armadas regidas nos holofotos pelo regime de Kiev, mas conduzidas desde o golpe do Estado de Maidan, ocorrido em 2014. Iniciado como suposta levante, sua constância acabou sendo desviada por assessores militares e mercenários da OTAN, quando não especificamente dos Estados Unidos. Victoria Nuland é um dos nomes que evoca esta infiltração no levante popular chamado, numa época, Euromaidan. Manifestou-se, então, pela ofensiva contra a etnia russa e húngara do país, a partir do momento em que o sul e o sudeste do país se recusaram a aplicar o primeiro decreto do governo golpista, isto é, de retirar a língua rússia como língua oficial ao lado da própria língua ucraniana. Quando falei antes que a Rússia apenas reconquistou territórios, até a dissolução da União Soviética, o território do Donbass e da Crimeia pertencia à forma ampliada do Império Russo,
que já se estendeu até as fronteiras do Reich alemão. Os anos de 2022, anos antes de 2022, o regime de Kiev provocara em seus ataques contra as regiões de Donbass e da Odessa mais de 10 mil mortos de seus próprios cidadãos. Apesar das promessas do candidato Zelensky em 2019, segundo o qual cessaria as hostilidades contra a etnia russa do país, quando ele foi de fato eleito, fez o contrário, quebrando de fato desta maneira os acordos de Minsk I e II, assinados com a Rússia, a França e a Alemanha, logo seguido ao início do ataque pelas forças de Kiev das regiões que não queriam se submeter ao governo golpista. Sobre o deal agora em discussão, constata-se ainda que não está sendo feito com a inclusão da Rússia. Além disso, especialistas em geologia, tanto dos Estados Unidos quanto da China, em geologia e mineração, já estão advertendo que não existem as tais reservas de terras raras na Ucrânia, pelo menos não no que sobrou da Ucrânia, pois onde existem as terras raras, especificamente na região do Donbass. Faltando a entrega de direitos de propriedade sobre essas terras raras, Trump ameaçava desfenestrar Zelensky. Ainda não sabemos exatamente as razões pelas quais a conduta de Trump já realizou essa defenestração. Porém, não inclui o que se pode se constatar de que Trump seria mal assessorado. Então, as 10 teses que avançarei são vinculados a título referencial a um analista de geopolítica. Não porque seria a ideia deles, mas para facilitar a tarefa de quem deseja buscar maior e melhor entendimento sobre o conflito. O conflito é de fato difícil a entender, necessita muitas horas de leitura, muitas horas de visionamento, visualização, de entrevistas e de discussões, e a indicação de nomes de analistas é, de certa forma, um reconhecimento da minha própria parte, daqueles que contribuíram a esclarecer a minha própria visão sobre a questão. A primeira tese está vinculada a Jacques Beau. E se afirma de maneira seguinte: não existe um tal chamado pacto americano-russo, ainda menos um acordo que significaria fraqueza, terror ou rendição do Ocidente para a tirania. No entanto, é necessário deixar algo claro. Até agora, a Rússia conduziu de maneira extremamente prudente e bem-sucedida a operação militar especial, primeiro para seu próprio exército, salvando vidas, não se precipitando a ameaçá-los, e segundo, para a população civil da Ucrânia, incluindo a população civil da região de Donbass, que foi sob ataque do regime de Kiev. Porque o que foi destruído nas grandes batalhas do início da operação militar especial foram reconstruídos. Cabe apenas visualizar os canais Sputnik, RT ou outras fontes que são favoráveis à realização da Rússia nas terras que foram submetidos a violentos confrontos com, particularmente, o batalhão que carrega o nome do neonazismo, que é o batalhão de Azov. Menos feliz é o caso do exército de Kiev, que está já na sua terceira constituição, ou seja, 2 exércitos inteiros da Ucrânia ocidental foram destruídos. O número de mortos são simplesmente astronômicos.
conta-se mais ou menos 1 milhão de mortos e feridos na campanha, e agora está sendo feito a conscrição forçada de jovens de 18 anos e de idosos de 60 anos. No entanto, desde o início do conflito, os homens acima de 18 anos foram impedidos de deixar o país. Isso provocou, evidentemente, uma fuga em massa que não foi contado ainda, e as suas consequências sobre a estabilidade e a possibilidade de reconstrução da Ucrânia, tal como existia antes de 2022, são extremamente pessimistas. A segunda tese eu vincularia a John Mearsheimer, professor de Relações Internacionais, um dos grandes advogados do realismo. Justamente falarei que a posição do realismo nas relações internacionais estipula que em determinados momentos históricos o princípio de soberania dos Estados nacionais deve ser subordinado aos cálculos estratégicos que ocorrem entre impérios. Isto é, se quisermos entender um conflito, evidentemente não é uma posição normativa, não é que deveria ser assim no plano do conflito mesmo. Mas no plano da explicação e da compreensão do conflito, temos que adotar uma posição que descreve objetivamente, incluindo as perspectivas em confronto, em conflito, e o realismo ocupa este terreno estratégica para a teoria e para a compreensão. A terceira tese, remeto em termos de reconhecimento a Brian Berletic, que tem um podcast difundido a partir de Tailândia, se não me engano, de Singapura. Não houve, então, não tem e não terá, por enquanto, um cessar-fogo pelos russos até que a União Europeia e o Canadá abandonam suas incansáveis provocações a perpetuar a guerra. A Rússia perdeu demais em recursos humanos até agora para aceitar que, afinal, teria sido ela, unicamente ela, que deu início à guerra. O presidente Putin apostou tudo que almejou na reconstrução do país. E é importante sublinhar, após a humilhante choque neoliberal sofrido sob os presidentes Boris Yeltsin, mas também Mikhail Gorbachev. Putin quer proteger seu país novamente de uma tentativa de invasão ocidental, após isso ocorrer em 1812, 1851-52, 1904, 1920, 1941. Nenhum país foi invadido tantas vezes em 2 séculos quanto a Rússia. Nenhum perdeu tanto território. E não precisamos ser obtusos em nosso ceticismo diante do modo de governar de Putin para entender isto. Mas a partir do momento em que entendemos, de fato, encontraríamos talvez outra compreensão sobre Vladimir Putin, que é aquela a qual a mídia ocidental norte-atlantista de fabricação pela CIA, o National Endowment for Democracy e o USAID nos acostumou. A quarta tese colocarei sob o título do The Grey Zone, de Max Blumenthal e Aaron Mate. Quem começou a guerra, de fato, não é a Ucrânia, pois a Ucrânia não existe como nação etnicamente única. Por isso, quero dizer que a partir do momento em que começa a atacar sua própria população, como é o fato
no conflito interno na Ucrânia, tal chamado guerra civil. Então não se fala mais e não se pode falar mais de um país unificado. A guerra não teve início, mas foi planejado a acontecer a partir da concentração do poder nas mãos de uma única etnia, a etnia galiciana, representado explicitamente pelo líder nazista Stepan Bandeira. Em nome dessa etnia, a galiciana, seus líderes designados pela MI6 e o CIA permitiram a instalação de bases do CIA ao longo da fronteira russa, conforme reportagem dos New York Times, e de laboratórios de armas biológicos, conforme admissão por Victoria Nuland, novamente uma das arquitetas do conflito. Não se pergunta suficientemente como um país mergulhado em uma crise econômica que se espalhou durante 2 décadas, o que foi o caso da Ucrânia desde a dissolução da União Soviética, e que alegadamente era sob controle ou dominação russa desde então, chegara a se transformar em uma fortaleza sob diretivas da OTAN. O CIA operou nessa tarefa em toda sua potência. Os europeus se recusaram a aceitar essa tese tão completa, certos diriam perfeita. A doutrina mediática conduzida pelas agências de inteligência a favor da indústria de armamento e de seu ramo financeiro, representado por Davos, venceu essa guerra, pelo menos até agora. Mas ao vencer, eles destruíram uma grande civilização. A quinta tese eu associo a Annie Lacouaris, historiadora francesa, cuja especialidade é justamente as relações da França no início do século XX. Ao aproximar-se do governo russo, a administração Trump, atualmente, não confirmou nenhuma alegada convergência entre a extrema-direita internacional. É fundamental entender que, se o presidente Putin aceitou a conversa com vários governos ou partidos de extrema-direita do Ocidente, é por serem os partidos rebeldes contra a hegemonia liberal nesses países. Temos que tomar muito cuidado ao caracterizar o que é a política econômica da Rússia e de seu presidente. Quem prosseguiu, aliás, a lavagem histórica da perpetuação da extrema-direita no Ocidente são, ao contrário, os governos liberais, em virtude de um sentimento russofóbico que dura desde Napoleão Bonaparte. Vale se lembrar que a primeira expressão do Monroe Doctrine, feito em 1827, é articulado contra a doutrina da Ukase de 1821 pelo czar Alexandre I. De acordo com essa Ukase, o decreto, o Império Russo reivindicava formalmente, no plano do direito internacional, sua legítima apropriação de terras na costa oeste da América do Norte, terras essas que foram colonizadas pela própria Rússia no final do século XIX, num vácuo de ambições colonialistas previamente detidas tanto pela Espanha quanto pela Grã-Bretanha. Enquanto isso, o Monroe Doctrine, bem antes de qualquer suposta ameaça comunista sobre as terras da América, ameaça que for muitas vezes usado pelos ditadores militares que torturaram brasileiros em nome dessa ameaça,
Então, essa ameaça é só um acréscimo a uma política que declarava que qualquer intervenção nos assuntos políticos das Américas por potências estrangeiros aos Estados Unidos é um ato potencialmente hostil contra os interesses dos próprios Estados Unidos. A sexta tese sugere que a guerra por procuração na Ucrânia implodiu a parede histórica montada pelos Estados Unidos, chamada Guerra Fria. Através dessa tela, legitimava-se a traição da aliança formada para combater a Alemanha nazista, ou seja, junto com a União Soviética. Desta maneira, permite-se identificar a contrapartida, a criação da Polônia pela Grã-Bretanha e a Tchecoslováquia pela França após a Primeira Guerra Mundial, pois os Estados Unidos estavam com olhos sobre um país independente e soberano chamado Ucrânia desde os anos de 1920. Observação: o território que compõe o que resta da Ucrânia pertencia antes aos impérios austro-húngaros, russo e alemão. E aí sugiro altamente visualizar a minha discussão do ano passado, porque eu mostro com o uso de mapas, tão raro na filosofia, infelizmente, como a Ucrânia, as circunstâncias atrás da independência da Ucrânia são complexos e necessitam de uma compreensão histórica ao invés de simplesmente reivindicar-se pela permanência das fronteiras tal como se estabeleceram depois da Segunda Guerra Mundial e que forma a base da Carta das Nações Unidas. A sétima tese, posso evocar para valorizá-la, o nome de Scott Ritter. É o seguinte: a economia dos Estados Unidos entrou na fase conclusiva de hiperprivatizações neoliberais conduzidos pelos grupos políticos de Davos, da OTAN e Bilderberg, e isso agora está sendo realizado e levado ao cabo na União Europeia. Particularmente na União Europeia, o caráter antissocialista violento dessas privatizações levou a aplicar sanções de fontes energéticas ao gás e petróleo russa contra os interesses da própria população. Isso pode ser visto pela taxa de inflação que foi despertada um pouco antes do início do conflito, é verdade, para ser rigorosa, mas que não parou de crescer desde então. Essas mesmas tendências antissocialistas específicas à ocupação americana do espaço europeu, na versão mais concreta, sendo a ocupação militar da Alemanha, que existe ainda até nossos dias. Essas tendências antissocialistas se percebem na infiltração feito por meio de soft power, mas também por meio da inteligência americana, nos partidos Verde, na Alemanha, um partido que se transformou a partir de que foi mostrado a mentira da sua proposta política de uma economia verde, se transformou num dos partidos mais militaristas que existem na Europa Ocidental hoje. Mas também podemos perceber essa infiltração antissocialista no próprio Partido Socialista na França, além do Partido Comunista na França, e, evidentemente, no Partido Labour na Inglaterra, que já existe, que já foi esvaziado, esgotado do seu conteúdo trabalhista há muitos anos.
O mistério interno da sabotagem, do contínuo fechamento do gasoduto Nord Stream aponta vários suspeitos, menos um, a própria Alemanha. Inclusive, após décadas de desindustrialização e de deslocalização de fábricas, os setores dominantes europeus estão diante de um cenário esvaziado de força política operária, e eles estão comemorando. A guerra da Ucrânia precisa continuar para que esta situação seja consolidada ao máximo pela poder oligárquica operando e reinando hoje na Europa. O liberalismo, como se sabe, não se cansa, já como fez na França em 1851 e 1838, ou na Itália em 1922, como na Alemanha em 1932 e 1933, e em seguida na Espanha, não se cansa de se aproximar a uma forma de militarização social cada vez que o proletariado se aproxima ao poder. A guerra conduzida pela classe dominante tende a se repetir enquanto a luta de classe se materializa, quando for favorável ao proletariado e ao classe operário dialeticamente. Temos que lutar contra esta repetição da guerra de classe a partir das oligarquias. A oitava tese, então, é pela desestabilização da União Europeia com a guerra de progressão na Ucrânia. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha visam neutralizar também o crescimento político, econômico e militar, principalmente da Hungria, da Eslováquia e da Romênia, mas também da Polônia, embora a Polônia está numa situação extremamente forte devido ao crescimento do seu próprio poder militar. Aí poderia citar o nome do coronel Douglas MacGregor, que evoca e nos lembra que hoje em dia a Polônia é tão forte militarmente que poderia invadir a Alemanha. E a nona tese é que a Alemanha está sob ocupação estadunidense desde 1945, mas poderíamos também acrescentar que, devido ao extravagante financiamento da guerra e das forças armadas neonazistas na Ucrânia, os armamentos já começaram a circular em outras regiões e o que se teme é o uso por esses grupos de maneira terrorista dessas armas. Já sabemos que as forças especiais da Ucrânia engajaram, organizaram vários atos terroristas no terreno da Rússia mesmo. Temos que lembrar a ação terrorista em São Petersburgo, assim como o assassinato da filha, Daria, do filósofo Alexander Dugin. O que assassinar filhos ou assassinar filósofos tem a ver com esse conflito é algo que deve ser discutido seriamente. 10ª tese e outras implicações é que, ao quebrar a barreira cognitiva e epistemológica sobre a história mundial, a proxy war elimina uma vez por todas a dialética entre democracia e totalitarismo. Nem a democracia representativa no plano nacional, tampouco o totalitarismo expansionista, de acordo com suas articuladoras, remete à estrutura real da organização imperialista ocidental.
Ao contrário, o nome justo deve ser European Settler Colonialism, o colonialismo europeu branco de povoamento, cujas leis de comércio mal conseguiram se afastar do que o próprio Adam Smith denominou criticamente o mercantilismo. Ou seja, mesmo antes da Cúpula de Berlim de 1883-85, convocado por Bismarck, a Europa Ocidental visava conquistar a Rússia para torná-la uma colônia eurasiática, equivalente, aliás, à maneira em que foi invadido a África. No início do século XIX, após a derrota para a Inglaterra no Egito, Napoleão Bonaparte se virou para a Rússia. Na década, foi derrotado, como sabemos, mas na década de 1880, iniciava-se a experiência pré-nazista do Reich na colônia da África do Sudoeste, no qual foi perpetrado o primeiro genocídio do Reich, este contra o povo originário africano dos Herreros. Com os custos de manutenção dessa colônia, levantaram-se as vozes para fazer da Rússia Ocidental, ou seja, iniciado pela Ucrânia, o Lebensraum, ou seja, a colônia alemã equivalente à Argélia para a França, ou a Quênia e o Império Mogul e a China, sobretudo a partir da Segunda Guerra do Ópio, para os ingleses. Após a Revolução Russa e a derrota da invasão ocidental liderada pelo czarista traidor Marechal Alexandre Kolchak, o Ocidente norte-atlantista se alinhara aos nazistas e do projeto de extermínio dos povos da União Soviética e da escravização daqueles que sobreviveram. Nunca se deve esquecer que o antissemitismo alemão, no qual se alegava a existência de um cabal judaico de ultra-ricos em busca de dominação, sempre era uma ficção. Muito menos, porém, era a equivalência feita entre judeus e comunistas. Particularmente instrutivo para entender a situação atual na visão do nazismo, o projeto de extermínio visava no primeiro momento os comunistas. Sob esta bandeira, escravizaram para apenas depois exterminar os alegados comunistas do Reich, cidadãos de Polônia, da Áustria e da própria União Soviética, cuja base civil era composta, de fato, pelo povo judaico. Encontra-se exatamente aí a raiz do sionismo socialista, que será subsequentemente apropriado pelo projeto colonialista de estabelecer um país europeu na Oeste Asiática. Os judeus da Europa Central eram, antes de mais nada, cidadãos de impérios, tendo almejado seus direitos jurídicos, tendo almejado e realizado seus direitos jurídicos por meio de reivindicações juntados aos partidos socialistas, porque na segunda parte do século XIX e no início do século XX, quem defendia os interesses do povo, quem defendia os interesses da democracia ampla na Europa Central, éramos partidos socialistas. Visto por esta perspectiva, o número de mortos e o caráter de genocídio contra o povo judaico não está sendo colocado em questão, mas, ao contrário, crescem esses números em proporção indireta com o número de mortes que se alega ter sido cometido pelos povos sob ataques, seja eles o povo de Stalin ou dos cidadãos da União Soviética, porque esse povo que reivindicava o socialismo largamente composta
da etnia judaica foram exterminados pelos nazistas na Operação Barbarossa, que foi eventualmente derrotada por Stalin, e cujo realização que liberou 3 cidades Stalingrad, Leningrad e Moscou, será comemorado em seus 80 anos neste dia de 9 de maio, que está sendo muito discutido devidamente nesse momento na imprensa internacional. Então, com ou sem Zelensky, a russofobia ignorante e hipócrita continuará, pois o poder da mídia censurou os contrafactuais em nome da conspiração ou de falsidades. Porém, sabemos que quem financia essas fontes midiáticas é o setor de inteligência e de defesa. E quem lucrou com essa guerra e continua lucrando com essa guerra são esses setores. Ainda cabe verificar o que acontecerá com o governo Trump no que diz respeito à relação com esses setores. De fato, temos 2 oligarquias diferentes lutando nos Estados Unidos. Nenhum deles está particularmente promissor por tempos clementes e harmoniosos no plano internacional. Por isso, no segundo episódio de Geoeconomia Internacional por Teses, eu pretendo discutir as ameaças feitas pelo governo Trump contra o Canadá. Obrigado. E até logo.